Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e muitos de vocês que estão aí em seu processo de despertar, saindo desta matrix de ilusão, começam a ter conhecimento sobre algumas coisas que antes não eram reveladas, né? Aparentemente também algumas teorias, como a teoria desta cúpula que domina todo o planeta, né? Desses poucos homens que detêm as riquezas financeiras no topo da pirâmide, sobre todas as pessoas, sobre todos os governos, sobre todos os bancos e tudo mais. Hoje eu vou contar um pouco da história de Ronald Bernard, que, segundo ele, fez parte deste topo da pirâmide, trabalhou para esses seres não benevolentes que escravizam a humanidade, né? Mais conhecido como os Illuminati. Não posso falar diretamente aqui, porque senão o vídeo é barrado, mas os Illuminati, entendeu? Então é o seguinte, queridos irmãos, eu vou contar um pouquinho dessa história porque muitas pessoas têm dúvidas. Será que eles realmente existem? Será que existe um governo oculto que domina a humanidade, que tem uma agenda ocultista, que praticam até rituais entre todas as coisas? Então vamos lá, vamos falar a história desse rapaz que conta que iniciou trabalhando em questão financeira, meio que lavando dinheiro e tudo mais, entre tantas outras coisas, e conseguiu chegar e ter contato com, vamos dizer, 8.000 a 8.500 pessoas que detêm este grande poder sobre a humanidade, em questão financeira, em questão de várias coisas, e ele participou de muitas dessas coisas ilícitas. E como ele diz, às vezes criam batalhas, criam guerras, criam certas coisas, mas os dois lados são eles mesmos. Eles criam essas divergências para depois encontrarem soluções e ganharem cada vez mais e mais e mais dinheiro. Resumidamente, eu não vou contar toda a história dele. E ele começou trabalhando com um corretor, né, com uma empresa, que falou para ele a seguinte questão: olha, você, para trabalhar conosco, você vai ter que congelar a sua consciência 100%. Ou seja, você não pode ter nenhum tipo de consciência. Você tem que ser realmente frio em tudo que você vai fazer e tudo que você vai saber. E na época, ele mais jovem, ele concordou. Ele nem sabia aonde ele iria entrar. E depois de fazer tantas coisas, né, e movimentar tanto dinheiro e fazer tantas coisas, chegou ao momento que ele conta que começou a participar destes círculos religiosos, que essas religiões desses grupos ocultistas eram de adoração a Lúcifer. Eles eram luciferianos. É por isso que eu digo a vocês, cuidado com o que vocês ouvem por aí deste ser que eu acabei de mencionar. Ele disse que realmente existe este mundo imaterial, essas entidades obscuras. Entendam, queridos irmãos, muitos criaram sites, blogs, textos para informar: não, este tal Lúcifer, tal, não sei o que, é do bem, a Bíblia é que colocou ele do mal, os homens que falam mal dele, mas ele é do bem. Cuidado com o que vocês veem por aí, porque o mal também cria coisas para que vocês possam acreditar e acabar adorando os seres negativos. E daí ele conta que foi levado a essas igrejas que adoravam este ser, né?
E lá tinham mulheres nuas e bebidas e entre tantas outras coisas. E ele acabou gostando na época desses rituais, né, dessas celebrações, principalmente em prol ao mal, né? Só que daí chegou um momento, queridos irmãos, que eu vou falar agora, é muito sério, é verdadeiro, a gente já ouve isso de outras fontes também, e é por isso que eu trago essa informação, porque corrobora com tudo que é dito aí e que a gente sabe e que realmente acontece há muito tempo, inclusive milhares de anos. E daí ele falou que foi levado a um local junto com essas cúpulas, esses círculos ocultistas, né, satanistas, né, que fala. Ele foi levado e daí se deparou com sacrifícios. E ele fala, daí foi onde houve um ponto de ruptura, né, onde ele viu aonde realmente ele tinha entrado. E esses rituais eram feitos com menores. Entendam que daí ele ficou assustado e não quis participar mais, quis tentar sair desses grupos, nesse tipo de trabalho que ele realizava, e conta sua história, que depois, no final aqui, eu vou passar o link para vocês verem a entrevista dele na íntegra, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Mas o que eu venho dizer é o seguinte, queridos irmãos, a gente fica sabendo, quando a gente desperta, fica sabendo diversas coisas que acontecem pelo mundo. Tudo isso, eu não posso exportar diretamente aqui, né, neste vídeo ou nos vídeos, mas eu sempre falo em códigos com vocês. Existe sim o bem aqui na Terra, existe o mal também, as pessoas que realmente praticam o mal e que querem corromper a humanidade, querem manipular a humanidade. E eles manipulam de diversas formas, como ele mesmo vai contar e vocês vão ouvir. Manipulam, eles têm uma pirâmide que eles são os poderosos. Abaixo dele vem algumas organizações que eles criaram, organizações idôneas que nenhum tipo de governo no planeta Terra pode interferir. Depois desse banco BIS, né, por exemplo, que esses poderosos criaram, vem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é onde os governos de vários países devem, como o próprio Brasil deve ao FMI, essa dívida externa que nós temos. Então imaginem que tudo isso faz parte de organizações desses poderosos. Então, além desses grupos ocultistas, as suas diversões é adorarem essas entidades do mal negativas, fazerem rituais, sacrifícios e tudo mais, né? E principalmente envolvendo o que eu já falei para você agora há pouco, né? Não só menores, mas como mulheres e tudo mais, eles fazem isso. Eles têm essas organizações para poder realmente dominar, inclusive, os próprios países. A dívida que o Brasil tem com o FMI, o Brasil deve para eles, para o banco deles. Então, eles dominam vários, como a África também, até ele conta, né? A África, então, como na África tem muitos recursos naturais valiosos, e a África não tem um dinheiro, acabam eles tendo que distribuir os recursos naturais para esses bancos, né, como uma moeda de pagamento. Então quer dizer, e não só isso ele menciona, também aquela compra e venda de pessoas, certo? Se é que me entendem. Então isso existe de forma mundial, esta compra e venda, né, de pessoas, de partes das pessoas. E tudo isso que envolve esse mundo obscuro que a humanidade pouco sabe. E todos são escravizados através dos bancos, dos financiamentos, dos juros altíssimos, do trabalho escravo que não recebe o suficiente nem para sustentar sua família. Em uma das entrevistas, né, são 5 partes, ele fala inclusive também da elevação do preço da gasolina.
que faz com que a gasolina aumenta, mas as pessoas não recebem aumento nos seus salários. Então quer dizer que eles inventam aumentos, esses grupos maiores, né, esses grupos poderosos inventam aumentos até dos preços dos alimentos, como nós estamos vivendo aqui no Brasil. Sobe o preço de óleo, sobe o preço do arroz, sobe o preço do feijão, sobe o preço de comidas e alimentos essenciais para a sobrevivência, mas o salário não aumenta. E o que aumenta é o desemprego. Então é uma das formas que eles estão corrompendo a humanidade. Como que pode, numa crise tão grande, aumentar a energia elétrica, entre outras coisas, a gasolina, entre outras coisas, e vão ajudar com uma pequena quantia? É porque todos os governos, Brasil, África, entre outros países, são dominados por esta agenda escura que quer realmente fazer com que as pessoas sofram, abaixem sua vibração, possuam medo, entre outras coisas, para enfraquecer a energia de luz que está querendo sobressair dentro de cada um neste momento que nós estamos vivendo. Enquanto a luz, nossos seres superiores de luz, os arcanjos, os anjos, os irmãos galácticos de luz estão aí ajudando, o próprio Sol central emanando energias positivas para nós, enquanto eles sabem que tudo isso está acontecendo e a humanidade está prestes a um despertar em massa da luz, eles tentam fazer artimanhas, como até o próprio confinamento global que nós estamos vivendo, né? Tudo isso faz para que as pessoas atrasem o seu despertar, a sua confiança na luz, no Pai Criador. Então fazem com que as pessoas tenham medo, abaixem sua vibração. Ele conta várias situações que depois vocês vão ver através do link que eu vou passar. Mas a grande questão, queridos irmãos, é que venham voltar a bater na mesma tecla todos vocês. Procurem estar elevados. Sim, o mal existe. Não deixem que o mal chegue até você. Não deixem com que o mal integre-se ao seu ser. Digam não. É até uma mensagem que eu vou passar agora no canal Carlos Bispo. Este vídeo, na verdade, eu vou colocar amanhã. Então ontem coloquei um vídeo à noite no canal Carlos Bispo com o título, a capa, Digam Não por Arcanjo Miguel, digam não à cabala escura, digam não à escuridão, digam não a tudo que querem corromper você e digam sim ao amor, digam sim à luz, digam sim ao seu poder interior, digam sim à sua fonte divina que está dentro de ti. Entendam, queridos irmãos, sim, por baixo dos panos, dos tapetes, as verdades ocultadas, existem todas essas questões tristes. Isso já vem há milhares de anos, desde os povos antigos. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, queridos. O que eles fazem, né, com esses rituais, com o que eles fazem para poder adoração a entidades, e como ele mesmo fala, esses luciferianos, eles tentam separar a humanidade, colocam por diversas questões a separação por cor de pele, separação pela política, separação porque é esquerda ou direita. Então isso cria separação, é assim que o mal age. Eu já vim falando para vocês há muito tempo, vocês vão ver o vídeo e vocês vão comprovar isso. Eles tentam separar por causa de todas as questões, certo? Então isto é que vocês não devem se deixar contagiar, não devem se deixar separar, devem ter confiança em si mesmo. Devem acreditar que tudo vai melhorar, tudo vai mudar e tudo depende de você, porque é o coletivo da humanidade, a humanidade é luz. Eles tentam corromper essa luz da humanidade, mas eles não vão conseguir. Mas é preciso que você, como um instrumento divino, como um missionário da luz, como uma parte coletiva desse grande corpo de luz que é a humanidade, que é o ser humano, essa centelha divina que se une
É como se fosse uma vela que acende outra e acende outra. Vocês precisam sim ter confiança, entender, estamos em tribulações sim, eventos climáticos podem acontecer sim, mas isso não vai afetar o nosso amor, a nossa confiança no Criador, e não vai afetar a nossa ascensão para uma dimensão maior, de consciência mais elevada. Nada de mal que aconteça, tanto climática ou em qualquer coisa que queiram impor a nós, vai parar a luz que chega cada vez mais forte no planeta, imperando cada vez mais, inclusive em nossos corações. Eles sabem que o tempo deles está acabando. Eles sabem, é por isso que eles tentam realmente atrasar o evento, mas é inevitável o que está prestes a acontecer a qualquer momento. Mas eu quero que vocês se mantenham fortes e deem amor ao seu próximo, deem amor à sua família, tenham paciência com todos eles, mesmo aqueles que estão ainda adormecidos. Não se incomodem com isso, não precisam falar sobre coisas diferentes, temas diferentes àqueles próximos que não querem acreditar. Fale apenas de amor, dê carinho, dê palavras confortantes. Eles não precisam acreditar que OVNIs, que seres galácticos existem, que uma mudança grandiosa está acontecendo. Eles não precisam, apenas dê amor, conforte o coração deles e fale, troque ideia com quem realmente quer conversar sobre esse assunto. Não se desgaste à toa com quem não quer. Mas é isso, irmãos. Eu vou deixar o link deste vídeo, do relato deste ex-ocultista, vamos dizer, parte integrante desse governo oculto, para que vocês possam ver por si mesmos e entendam, realmente o mal existe, mas a luz é soberana e nós iremos vencer a cada passo que ascender a cada humano aqui na Terra. É isso, amados, por hoje é só. Amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.